Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something right this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than me. Olá, programa Um Momento hoje especial, com o Dia das Mães. Estou aqui com mamães. Aline, quantos filhos, Aline? Uma. Ariana? Uma. Eugis? Um menino e uma menina. 2 meninos. Fernanda, 2 meninos. A Cris, minha esposa, tá? Então já apresentando para todos, a Cris aqui tá representando hoje a minha família em si. Eu tenho 4,5. Eu tenho 4 filhos e estou esperando a Alicia, 5. Isso aqui é uma experiência real que eu tive com a Cris. Vocês, mamães, passam por uma modificação corporal grande, o que interfere diretamente no psicológico, na autoestima e questões afins. Envolve uma situação de cumplicidade também do marido, né? Eu virei pra Cris e falei, Cris, eu vou correr. E ela me responde, e eu? Nem que eu queira. E eu respondi, e isso eu respondi mesmo. Se eu pudesse, eu carregaria essa barriga por você. Mas Deus me fez fraco. Sou homem, estou longe de ter a sua força e a sua capacidade. O programa de hoje é um programa especial. A gente vai compartilhar as experiências de mamães que vencem o dia a dia e estão agora com a missão, né? A Aline e a Ariana, a missão da primeira vez sendo mamãe, né? A Eugênia, a Fernanda e a Cris já experientes em relação a filhos. Bom, Ariana, como é que foi a experiência de ser mãe? Foi maravilhoso. Nossa, tudo que falavam pra mim é exatamente aquilo, se possível mais. Tudo de bom ser mãe. Um presente. Um presente de Deus. Maravilha. Eugênia, o que teve de diferente com Ulisses em relação a Valentina? Nossa, tudo. Foi tudo diferente. A gestação, apesar de eu ter feito quase as mesmas coisas, foi diferente, foi mais tranquilo, foi mais cansativo. Mas ele é um menino bem mais calmo que ela. Então, assim, foi bem diferente. Aline, mamãe pela primeira vez, né? Médica, já com a experiência de cuidar de outras crianças em algum plantão, alguma coisa. Como é que foi essa experiência? Totalmente diferente quando cresceu, né? Mas é uma sensação que não tem como descrever. O grau de profundidade de emoção e amor é só saber, só tendo para saber, né? Tem certeza. Fê, e aí? O Henrico foi o primeiro, chegou o Filipe o segundo, o que teve de diferente? Na segunda, quando você é mãe pela segunda vez, você já tem mais experiência. Então, você tira de letra algumas coisas que na primeira vez tem muita insegurança, tem todo esse amor que você conhece, que antes não conhecia, que é o amor de mãe. Mas, fora isso, você já tem mais prática, né? Então, algumas coisas que você, na primeira gestação, você tinha mais dificuldade, na segunda você faz de olho fechado. A experiência já faz a diferença. Nossa, toda a diferença. Cris, e aí? A Cris tem uma experiência bacana, né? A experiência de ter 3 filhos do outro casamento. Sim.
2 o nosso e como que é, Cris? Agora eu falo como apresentador realmente porque é admirável, né? Um filho a gente vê a dificuldade que é cuidar, né? Como que é a 5ª gestação? É diferente? Ou você já está acostumada? Não, é diferente, assim, cada gestação é uma emoção, é uma espera, é uma alegria. Para mim foi. E assim, a experiência que eu posso dizer é em relação assim, os meus primeiros filhos, né? Foi já há alguns anos, hoje eles já são grandes, bem dizer, adultos. E então assim, teve bastante diferença assim de mudanças no comportamento, tanto como lidar com a gestação, com o bebê em relação a isso, porque alguns exames não se fazia há uns 20 anos atrás e hoje se faz. Até próprio lidar o que era ensinado para a mãe. Então assim, esses 2 que vai estar vindo agora, o Gabriel e agora a Alicia, já foi uma experiência assim, totalmente diferente de gestação. Pela própria rotina, pelas condutas e cada gestação é uma, cada filho é um. Porque acho que só a mãe sabe o que é um sentimento literalmente de ser mãe. Pai, imagina. Como foi para cada uma de vocês vencer a si própria, aquela vozinha que chega no momento da gestação que começa a ter uma sensação de agora? Será que eu deixei de ser o eu mulher? Começa a ficar difícil cuidar das questões de beleza, não pode pintar o cabelo, né? Não consegue fazer várias coisas que faria. Como é que foi superar isso? Ariana. Olha, é bem complicado. Principalmente na primeira gestação, né? Você vê uma mulher grávida, você fala, ai, que lindo, que barriga linda, né? Mas você não vê a dificuldade que é de ter aquela barriga, aquele peso o tempo todo ali. Mas é uma delícia, que a gente estava comentando agora há pouco. Ai, que saudade da barriga, né? E realmente, depois que o bebê nasce, você olha uma grávida e fala, ai, que vontade, que saudade daquela barriga, coisa e tal, mas você fica muito limitada para pôr um sapato, que nem agora chegou o inverno, usar uma meia calça. Complicadíssimo. Vestir uma meia calça. Você se sentia linda com a barriga? Às vezes sim, às vezes não. Aline, tinha dia que não. Você se sentia linda com a barriga? Eu gostei da minha barriga. Gostou? Legal. Gostei. Fer, Eu me senti, assim, no final da gestação é um pouco mais complicado, porque daí, assim, você já começa a inchar, então, né, acho que como a Ariana mais incômodo, disse, né? então tinha momentos que eu me sentia e tinha momentos que eu não me sentia tão. Na primeira gestação, eu acho que você lidar um pouco melhor com isso, então eu acho que é tudo mais lindo nessa parte. Na segunda, você já tem um pouco menos de tempo, né, porque você tem que dar atenção pro primeiro filho. Tem o outro filho. Exatamente, então assim, pra mulher que trabalha fora também, então assim, ela tá sempre muito dividida e ela se cobra muito. E então aí você acaba deixando a mulher de lado, né? Então primeiro é a mãe, aí depois vem a profissional e você sempre acaba ficando por último, né? O marido então nem se fala. Ó, o interessante é que a gente percebe os papéis que cada uma tem que ter na vida, né? Então o papel de mulher, o papel de esposa, o papel de empresário, o papel de trabalhador, vários papéis, né? E aí vem o papel, como a Fer falou, o papel mulher. Cris, não ouvimos a opinião da Eugênia ainda, vamos chegar lá. As gestações, conforme vão passando, existe essa questão, é diferente de filho para filho, quer dizer, você sente, né, se sente linda com essa barriga hoje, como que é? Né? Foi diferente ou conforme você vai se acostumando e percebe que o propósito é outro, é amar o filho? Como que é? Olha, particularmente eu amo estar grávida, a gravidez. Bom, se não amasse, a Cris com 5, né? Então, assim, pra mim é um momento mágico. O que eu acho, assim, que eu percebo o que vai mudar muito a relação que você vai ter com essa gravidez de você estar bem é o que você faz no seu dia a dia para você estar bem. Tanto cuidando da sua saúde física, ou uma atividade, ou alimentação, o que te faz se sentir bem, né?
E você ter o equilíbrio, que eu acho que isso que vai acabar colaborando para sua gravidez ser uma gravidez de sucesso e você estar feliz. Eugênia, quando você estava com a barriga, e aí, você se sentia linda? Sim, para mim a gestação foi melhor, eu lidava melhor com a gestação do que com o pós-parto, principalmente do segundo, né? Por mais que a gestação do segundo tenha o primeiro, é cansativa, porque você tem... Mas você tá grávida. É meio que uma coisa assim, você pode tudo. É surreal, né? É surreal. mágico, é igual a Cris falou, é mágico, Todo mundo né? faz tudo. Tudo, e assim, e a primeira gestação é essa coisa, né? É a primeira, todo mundo, ai que linda, que isso, que aquilo. A segunda já não é tanto, porque ainda tem a preocupação com o menor, para não criar Pela aquela aceitação coisa do ciúme, dele, aceitação, tudo, né? exatamente. Então tem toda uma psicologia envolvida na segunda gestação, né? Mas eu acho que é mágico mesmo e que a gestação é tudo de bom. Hoje, a oferta alimentar é absurda, né? Então, como já falei, a gente chega em qualquer supermercado, qualquer local, a gente tem uma oferta alimentar grande. Qual foi a maior dificuldade em relação à alimentação para vocês? O que foi durante o processo literal da gestação? Foi o pós-parto? Como é que foi? Onde foram os momentos de maior desafio? Pós-parto. Pós-parto para você? Ariana? Bom, eu engravidei com sobrepeso, né? Então eu fiz um acompanhamento com um nutricionista para eu não extrapolar a quantidade de peso que eu podia engordar. Mas a gestação para mim eu não tive, assim, aquele excesso de fome, aquelas vontades, não tive nada. Então foi mais tranquilo, bem mais tranquilo do que o pós-parto. O pós-parto foi mais complicado. Mais difícil. Foi. Aline? Eu acho que foi o pós-parto. Pós-parto. Foi. Fê? Isso aí é muito engraçado ouvir elas falando isso, porque assim, foi totalmente ao inverso comigo. Porque na gestação, eu acho que eu fui naquele do pode tudo e hoje, a hora que eu paro pra pensar como eu me alimentava, assim, é um absurdo. E eu comia tudo, eu tinha todas as vontades e matava todas elas, né? E todas elas iam se acumulando, Entendi. né? Então talvez até por isso que não era todo momento que eu me sentia linda, porque eu não estava ingerindo alimentos saudáveis, né? Não era uma coisa bacana. Então eu ganhei muito peso, principalmente na primeira gestação. E o pós-parto para mim foi ótimo, Foi onde, na verdade, eu mudei a minha vida, e não só a minha, mas da minha família também, que é do meu marido e dos meus filhos, né? E hoje eu me sinto muito bem, então assim... O bate-papo tá ótimo, após os intervalos a gente continua. Mercado Qualidade, um novo conceito, a mesma qualidade. Mais de 2.400 metros quadrados para você e sua família aproveitarem. Venha saborear as delícias do Espaço Gourmet e os saborosos pratos da Rotisserie. No Empório, são mais de 500 rótulos de vinhos e cervejas importados. Aproveite nossas ofertas exclusivas, todas preparadas com carinho para você. Abrimos diariamente a partir das 7 horas. Mercado Qualidade, Avenida 14, esquina com Rua 13, Rio Claro. Beba com moderação. Se você é daqueles fissurados por esporte e aventura e quer registrar todos os momentos, a Go On Store é a sua loja. Criada para atender fotógrafos e videomakers de natureza e aventura, é especializada em equipamentos para filmagens extremas e versáteis. Possui equipe preparada para te auxiliar na compra do equipamento certo para a sua aventura. Revenda oficial das principais marcas do mercado. goonstore.com.br. Acesse nossa loja virtual e confira. Estamos de volta aqui num bate-papo super bacana, um café da tarde na casa da Eugênia, com essas super 5 mamães, né? E agora eu vou falar sobre um tema interessante e que vocês podem usufruir, é exercício e gestação. Aline, como é que foi para você, sendo médica, ficar grávida e lidar com essa questão do exercício? Pergunto porque existe várias situações onde as pessoas dizem pode, não pode, mas para você, como sendo mamãe e médica, como é que foi lidar com isso?
Bom, eu nunca parei com nada, né? Desde o início eu sempre fui da corrida, então eu continuei correndo, descobri que estava grávida e corri até o 7º mês. Sem restrições, porque uma gestação minha foi bem tranquila, né? Não tive que parar por nada, por nenhum sangramento, não tive repouso, nada, então é liberado, né? Não tenho por que parar e achar que Você já fazia exercício, né? Já fazia exercício. Já tinha um condicionamento físico legal. Sim, aí eu dei essa continuidade pelo fato de eu fazer sempre e não iniciar na gestação, que é o que não pode, né? Assim, pode, mas devagarzinho, com restrições, não pode com tudo, tem que ir mais legal. tranquilo. Eugis, para você em relação ao exercício, como foi, né, juntar o dia a dia sendo mãe da Valentina? E aí, como é que foi, né? Foi mais difícil do que na gravidez da Valentina, porque realmente você tem que conciliar várias coisas. Mas eu continuei fazendo, até porque eu sou adepta do parto natural, levanto a bandeira e tal, então como eu queria muito um parto natural de verdade, que... Só para fazer um parênteses, para você que está assistindo aqui, tá? A Eugis, tá? Falo assim carinhosamente, é uma mamãe que eu acompanhei os 2 partos dela, ela buscou ser parto natural, parto humanizado, né, que tem uma exigência física grande, ela teve acompanhamento médico, ela buscou profissionais que acreditavam nisso, então não foi assim, eu quero natural, não, foi uma coisa foi bem estudada, planejada, né? Com muita informação, e eu treinei nas 2 gestações no dia do parto. Treinei de manhã, eles nasceram Foi até na madrugada. Literalmente até o final. Até o final mesmo. Inclusive na do Ulisses, eu cheguei na academia falando, gente, esse menino precisa nascer, vamos fazer uns agachamentos, que eu já sentia que ia rolar. E realmente, eu treinei de manhã, 8 horas da noite, não conseguia mais contar as contrações. Né? Então, pra mim, eu acho essencial. O exercício, igual a Aline falou, eu acho que assim, tem que ser com acompanhamento, tem que ser devagar se você nunca treinou, né? E se você vai começar na gestação, começar com uma coisa leve, buscar um lugar bacana para você treinar, enfim. Mas eu acho que é super importante. Legal. Ariana, você teve enjoo durante Você treinou, continuou com os exercícios, você teve enjoo durante... Foi tranquilo? Não tive enjoo, tive azia só um pouquinho no começo da gestação, mas foi só. Você dormia bem? Não. Durante a gestação? Dormia bem? Até demais. Interessante. Fala que Saudade, né? a Cris é uma amante de musculação e dessa vez ela está adepta da caminhada. Isso é interessante, né? Então a gente vê que em algumas gestações vão ter características diferentes. Você se sente bem caminhando, Cris? Sim, eu sinto bem caminhando e assim, né? Eu, no caso meu, vai ser a 4ª cesárea. Então, assim, já por 2 médicos que eu conversei, eles já são, assim, meio restritivos em relação pela musculatura já ter sido cortada, é diferente. Então, assim, você vai fazer, mas com cautela. Então, você já coloca um monte de coisa na sua cabeça, no sentido, assim, de não abusar. Então, a caminhada, para mim, é o que eu falo. Eu tenho que ir pra rua, eu tenho que respirar, eu tenho que trocar um ar, tá? E os exercícios eu faço só de uma maneira bem mais leve e tranquila do que eu fazia antes. Devido a tudo isso que já caiu como responsabilidade minha em lidar com essa atividade física da minha gestação. Né? Mas para mim é essencial. E eu sinto que para a Nenê também porque eu durmo melhor, ela fica melhor, a gente vai conversando, eu vou sentindo os aromas que a gente vai sentindo na rua, vou conversando com ela. Então, assim, é uma troca muito gratificante que tá tendo. Fê, segunda gestação, você teve um ganho de peso bem mais tranquilo porque você já estava treinando, estava no ritmo forte, tá? Você vê algum reflexo disso no Filipe? Ele é um pouco mais calmo? Você atribui isso ao exercício?
Ele é mais calmo, mais tranquilo do que o meu primeiro filho, né, que é o Henrico. Treinei a gestação toda, porém eu acho que assim, o exercício físico, ele foi muito importante para mim no pós também, porque no pós-parto, que ele que resgatou a mulher. Então assim, que tinha dentro de mim, porque você fica muito mãe, você fica muito focada ali nas crianças, nos bebês, e o exercício foi o que me trouxe a vida novamente, eu falo assim. Entendi. Posso fazer um gancho? Pode. Deve. Na gestação, depois da gestação do Ulisses, que é o segundo, eu com 2 meses descobri que estava com uma depressão pós-parto. E o que me tirou dessa depressão foi voltar a fazer exercício. Porque no pós-parto dele foi mais complicado. Tinha Valentina e tinha que, né, e aquela coisa, ter que cuidar da casa, do marido, dos filhos, do trabalho, da mulher. E aí voltar a ser mulher. Não, porque e até aí, então... exatamente, aí um dia eu surtei e aí eu falei, opa, tem alguma coisa que tá errada. E aí meu marido falou, amanhã você vai voltar pra academia. E realmente foi o que me ajudou muito a resgatar tudo isso, que é muito difícil. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês 5 e vocês vão definir com uma palavra. O que é ser mãe? Aline. Não define uma palavra. Uma palavra. Vamos tentar. Cris, uma palavra. Amor. Amor. Vida. Vida. Feliz. Feliz. Esperança. Esperança. Tudo. Para mim, isso. força. Nós vamos fechar agora com um vídeo que tem a participação da Fê, da Euges e da Ariana, né? Para vocês mamães que estão nos assistindo. Foi uma idealização da Cristina, né? E espero que a gente, através desse bate-papo, consiga sensibilizar para um mundo melhor, para uma vida melhor, para que a família volte a ter amor, vida, esperança, felicidade. São essas as palavras do Juliano Esperança, apresentador do programa Um Momento, e de toda a equipe a esse dia tão especial que vai ser amanhã. Feliz Dia das Mães. Tchau.
meu caminho, que os seus braços me envolvam de carinho, que todo dia eu te encontre, enquanto o sol se esconde no horizonte. Que a tua presença seja minha casa, porque teu fogo acende minha brasa. Que todo dia eu te encontre, enquanto o sol se esconde no horizonte. Desde que você chegou, tudo está tão bem. Não me esqueço desse amor que me faz alguém assim. Como a lua usa a luz do sol pra brilhar, eu tenho a tua luz que me leva ao meu lugar. Minha luz é sua assim. Como a lua usa a luz do sol pra brilhar, eu tenho a tua luz que me leva ao meu lugar. Minha luz é sua, que os seus passos sejam um caminho, que os seus braços me envolvam de carinho, que todo dia eu te encontre, enquanto o sol se esconde no horizonte. Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. Mercado Qualidade. Um novo conceito, a mesma qualidade. Mais de 2.400 metros quadrados para você e sua família aproveitarem. Venha saborear as delícias do Espaço Gourmet e os saborosos pratos da Rotisserie. No Empório, são mais de 500 rótulos de vinhos e cervejas importados. Aproveite nossas ofertas exclusivas, todas preparadas com carinho para você. Abrimos diariamente a partir das 7 horas. Mercado Qualidade, Avenida 14, esquina com Rua 13, Rio Claro. Beba com moderação.